Nesse episódio do Corpo de Ideias, a gente vai fazer um mergulho incrível no material sobre a psicologia do adiamento e o poder desse movimento. Sabe aquele padrão humano super universal de empurrar as coisas com a barriga? Pois é, a gente vai entender exatamente as engrenagens biológicas por trás dessa fuga diária. E claro, como quebrar esse ciclo. E olha só como é contraintuitivo. Adiar funciona. Soa quase como um absurdo, não soa? Mas a grande sacada aqui é que a gente não continua procrastinando porque a procrastinação falha. Muito pelo contrário. A gente continua fazendo isso justamente porque funciona de um jeito espetacular no curto prazo. Bem-vindo ao Corpo de Ideias, uma seleção semanal de pensamentos, perguntas e descobertas sobre a forma como o corpo participa das nossas escolhas, relações e maneiras de estar no mundo. Algumas ideias são interessantes, outras mudam a forma como vivemos. Aqui, eu procuro aquelas que merecem ganhar corpo. Olha o que acontece aqui. Primeiro vem o gatilho. Você vai evitar uma conversa difícil ou você vai aproximar de uma decisão muito importante. Aí a tensão ela começa a subir, depois vem a escolha. E aí você vai falar, vou deixar para depois eu faço isso aqui. Logo em seguida vai aparecer o efeito. A tensão diminui, o corpo vai relaxando e aí você consegue seguir o seu dia normalmente. O alívio acontece, o alívio é verdadeiro, tá ali no teu corpo. E é importante reconhecer isso, porque não adianta tratar o adiamento apenas como preguiça, fraqueza ou falta de disciplina. Existe uma recompensa imediata acontecendo no teu corpo. Você conseguiu retirar o desconforto da sua frente, tirou. O problema é que a situação ela ainda não foi resolvida. O desconforto foi, o alívio imediato. Você só deixou de ter aquele incômodo naquele exato momento. Adiar nem sempre é o problema. Existe um adiamento que constrói. Existe um outro adiamento que apenas anestesia. Quando você espera para se preparar, você usa esse tempo para ir reunindo informações, amadurecer a ideia ou reconhecer a sua capacidade naquele momento. Talvez ainda está faltando informação. Talvez você está precisando organizar o que você está querendo dizer. Talvez, realmente, você não tenha as condições de tomar a decisão naquele dia, ou hoje, ou conforme for. Nesse caso, a espera, ela tem uma função. Você está construindo recursos para poder sustentar o que vem depois dessa decisão. O resultado vai sendo um avanço estratégico dentro do seu planejado. Só que tem um outro tipo. É a espera para não sentir. E nesse caso, o foco não está em se preparar. O foco está em retirar o desconforto que está aqui na tua frente. Você não vai reunir mais informações novas. Você não vai desenvolver apoio que você precisa. Você não se aproxima dessa decisão, você não traz ela para perto de você. Apenas espera que a tensão desapareça ou que a situação resolva sozinha. E aqui está uma pergunta muito importante. A pergunta é o seguinte: esse adiamento, ele está me ajudando a me preparar, ou apenas ele está me ajudando a não sentir nada? Esse gráfico mostra exatamente a diferença. Na linha A, existe um desconforto inicial. Você enfrenta a situação, a tensão ela vai subindo por algum tempo e depois ela começa a cair. Aí a conversa acontece, a decisão é tomada, aí a situação ela encontra alguma passagem. Já na linha B, você está adiando. Então a tensão ela cai rapidamente e chega ao alívio. Só que a causa do desconforto, ela continua existindo aí dentro de você. Com o passar do tempo, esse desconforto, ele vai voltar. Às vezes, ele volta muito maior. Às vezes, ele volta de uma forma mais confusa. E quase sempre essa volta vai exigir mais energia de você. Por isso, o alívio do adiamento funciona como um empréstimo, como se fosse um empréstimo acrescido de juros. Você está reduzindo o desconforto agora, nesse momento, mas a sua conta, ela continua aberta, sendo descontada. Essa é a frase central desse processo. O alívio é uma sensação. Ele não está falando que é um veredito sobre a qualidade da sua decisão.
Então, sentir menos tensão depois de desistir de alguma coisa, de uma conversa, não prova que desistir foi a melhor escolha. Está provando apenas que a sua fonte imediata do desconforto saiu da sua frente. Não tem mais nada, tem um alívio. Algumas escolhas, elas retiram o desconforto de hoje. Só que daí ela vai devolver amanhã acrescida de juros, e muitos juros. Agora olha o ciclo que começa a se formar. Primeiro aparece um estímulo, e aí essa situação ela provoca uma tensão. Depois vem uma ação automática, e aí você adia nesse processo. Em seguida vai aparecer uma recompensa, e aí a tensão nesse processo vai diminuindo imediatamente. Então acontece o quê? Um registro físico dentro de você. E o corpo, ele aprende. Ele começa a aprender que deixar para depois te protege. Olha que interessante como isso funciona. Quando esse ciclo se repete, adiar vai deixando de ser apenas uma decisão pontual. Não é um pontinho ali excepcional. Ele começa a se tornar a resposta mais conhecida dentro do desconforto. Então, na próxima conversa difícil, a vontade de esperar, ela vai aparecer muito mais rápido, porque já está condicionado dentro de você. Então, na próxima vez em que você precisar mostrar o seu trabalho, você vai encontrar uma coisa para corrigir. Na próxima decisão, parece necessário que você precisa reunir todas as garantias para você ter certeza. O corpo, ele conhece o caminho mais curto do alívio. Tensão, adiamento, alívio. E aí, com a recompensa, a capacidade de permanecer diante do desconforto, ela deixa de ser praticada por você. E aquilo que você está adiando para depois, começa a aparecer cada vez maior na tua vida. Isso aqui não significa que você perdeu a capacidade de lidar com as coisas difíceis. Tudo isso aqui está significando que essa capacidade que você tem precisa voltar a ser praticada. Tem desconfortos que vão diminuindo com preparação. Tem outros desconfortos que só podem ser atravessados com a sua presença, a qualidade da sua atenção, como que você lê o seu corpo. Agora a gente entra para 5 máscaras virtuosas do adiamento. O adiamento ele nunca se apresenta dizendo eu tô com medo. Ele geralmente aparece acompanhado com uma justificativa mais convincente. Ele vai aparecer como prudência. Ainda não é o momento. Como responsabilidade. Eu preciso analisar melhor. Como gentileza. Eu não quero magoar ninguém. Como esperança. Talvez isso aqui, vai dizer assim, talvez isso aqui melhore sozinho. E claro, como perfeccionismo, eu só vou começar quando eu estiver realmente pronto. Nenhuma dessas frases são falsas, nenhuma delas. Isso é justamente o motivo pelo qual funcionam muito bem. Às vezes, realmente a gente precisa analisar melhor. Às vezes, é importante preparar uma conversa. Às vezes, aquele não é o momento adequado para tomar a decisão. A questão é perceber se essa justificativa está preparando um movimento ou está apenas ajudando você a permanecer no mesmo lugar. Tem uma diferença entre respeitar o seu tempo e esperar que o desconforto desapareça. Entre preparar um trabalho e mantê-lo escondido até que nenhuma crítica seja possível. Entre cuidar de uma relação e esconder o que acontece com você para você não correr o risco de desagradar. A justificativa faz sentido, mas o resultado também precisa ser observado. Você está se preparando ou apenas adiando para ter uma explicação melhor? Nas minhas sessões eu vejo muitas mulheres dizendo que não sabem o que fazer. Mas quando a gente olha com mais cuidado, nem sempre está faltando uma resposta no processo. Elas sabem que elas precisam ter aquela conversa, ou fazer essa conversa acontecer, sabem que precisa mudar alguma coisa, que tem que ter um limite para proteger o que deveria estar protegendo na vida delas. A mente entendeu. A dificuldade está em sustentar o que pode vir a acontecer depois da decisão. Reação, a possibilidade de decepcionar, a ausência de ter garantia de que as coisas vão sair do jeito que ela gostaria, o desconforto de ocupar uma posição diferente que ela sempre ocupou. Então é aqui que aparece uma distância entre compreender e conseguir viver aquilo que é compreendido. A mente ela pode chegar a uma conclusão muito antes do corpo.
ela se sente capaz de acompanhar. Por isso que dizer eu sei nem sempre produz a mudança que está buscando. Saber que precisa conversar não significa sentir segurança suficiente para conversar. Saber que você precisa colocar um limite não significa que você consegue sustentar a reação que esse limite pode provocar dentro de você. Então o trabalho não é apenas encontrar uma resposta, é você construir essa segurança interna para sustentar o que vai vir depois. Aquilo que você adia continua acontecendo. Externamente, parece que nada está acontecendo. Porque a conversa não aconteceu, a decisão ela ainda nem foi tomada, o limite não foi colocado. Mas olha o que acontece debaixo dessa linha aqui, ó. Presta atenção aqui. Internamente, você continua completamente envolvida nesse processo. Você vai repensar a conversa, vai antecipar as respostas, vai construir argumentos, vai procurar sinais, vai reviver o passado e imaginar todos os cenários possíveis. Então adiar não vai significar sair dessa situação, significa deixar de participar dela conscientemente. O assunto continua ocupando espaço, uma parte de você permanece preparada para o encontro que nunca acontece. Então, externamente, parece um silêncio, só que internamente, dentro de você, a conversa continua acontecendo todos os dias. É aqui que começa o vazamento de energia. Essa conversa que você adiou, ela vai parecer uma irritação constante. A decisão que você empurrou por meses vai ser transformada em cansaço dentro de você. Uma insatisfação que nunca foi nomeada vai surgindo em discussões pequenininhas sobre coisas pequenas. Vai ser ali a toalha deixada no lugar errado, vai provocar uma enorme reação dentro de você. O horário vai virar uma discussão desproporcional. Uma mensagem que não foi vista, visualizada e não foi respondida vai produzir um cansaço profundo, difícil de explicar. A intensidade da reação não pertence à toalha, ao horário, à mensagem que não foi vista e respondida. Parte dela pertence àquilo que ainda não encontrou passagem dentro de você. Isso não significa que todo sintoma corporal está escondendo uma verdade secreta. O corpo, ele não é um oráculo, mas ele sustenta, o teu corpo sustenta aquilo que você não diz, aquilo que você não decide, aquilo que você não enfrenta. Tudo isso exige energia, é como essa chaleira aqui. O vazamento aparece em vários lugares, mas a pressão vem de uma fonte que continua ativa dentro de você. Então, o adiamento, ele não oferece todo o descanso que ele está prometendo naquele pequeno intervalo. Você não pode estar agindo externamente, mas continua sustentando uma situação dentro de você. E quando finalmente a gente percebe que alguma coisa aqui precisa mudar, a gente vai cair lá no outro extremo. A gente vai querer resolver tudo de uma vez. Anos de silêncio, uma única conversa. Meses de adiamento, uma decisão imediata. Um padrão inteiro aqui você vai querer resolver numa semana só, numa tacada só. É igual esse pêndulo. A gente sai da paralisação e a gente vai direto para a urgência, querer resolver tudo de uma vez. E aí a gente quer que o corpo acompanhe imediatamente a conclusão que a mente acabou de chegar. Só que essa conclusão que não acompanha o corpo, ela gera uma sobrecarga. Então, a pressa, ela pode fazer a gente despejar tudo que ficou guardado por muito tempo. Pode tomar uma decisão que não vai ter apoio. Você vai querer colocar um limite rígido, tão rígido que depois você não vai conseguir sustentar esse limite. Ou você vai tentar mudar tanto tudo de uma vez que depois de um tempo você vai voltar para a estaca anterior. Sair do adiamento não significa que você tem que correr para o outro extremo. A mudança não precisa ser brusca, rápida para ser séria. E olha que interessante isso daqui. Profundidade não é pressa. Entre continuar adiando e tentar resolver 10 anos em um dia, tem uma outra possibilidade aqui no meio. Um movimento inteiro, mesmo que pequeno. A mudança sustentável, ela não está em resolver a situação inteira hoje. Ela está entre dar um pequeno passinho onde o seu corpo consegue sustentar. Ter aquela conversa inteira, você não precisa dizer tudo que está guardado em você por 10 anos. Você pode dizer uma verdade clara,
e depois você vai sustentar essa verdade, porque ela é pequena, é só uma, não tudo. Interromper um padrão não significa que você nunca mais vai repetir a partir de amanhã. Significa que você vai perceber antes do padrão acontecer. Escolher diferente uma vez e começar a construir outra possibilidade. É ritmo, não é velocidade. Então, o que é um movimento inteiro? Não é aquele que vai resolver a situação por completo de uma vez só. É aquele que não vai esconder de você o que está acontecendo. Esse movimento não exige perfeição, não precisa de uma solução definitiva, exige honestidade para romper com a ilusão de que está tudo bem quando você sabe que alguma coisa dentro de você precisa ser reconhecida. Isso gera ancoragem. Você vai criar um lugar onde a mudança pode começar, onde ela pode permanecer. Então o movimento inteiro, ele é pequeno o suficiente para ser possível e acontecer. Ele é verdadeiro o suficiente para produzir um movimento na tua vida. Então deixa eu te dar alguns exemplos práticos assim. Esse movimento ele pode ser bem simples. Então aqui no começo talvez marcar o dia e o horário de uma conversa. Mesmo sem saber o que você vai dizer, marca a conversa. Você pode escrever num papel o que você gostaria de falar, sem tentar encontrar a frase perfeita que vai encaixar ali. Você pode mostrar uma versão imperfeita do seu trabalho, apenas para que ele possa receber uma resposta, um feedback. Você pode colocar um limite pequeno em uma situação de baixo risco, ou admitir em voz alta. Isso não pode continuar exatamente como está. Nenhum desses movimentos vai resolver toda a situação da sua vida. Mas todos esses movimentos interrompem a fantasia de que nada precisa mudar. Pequenas ações honestas que começam a construir, pouco a pouco, a segurança interna para sustentar uma mudança maior dentro de você. Então, como que a gente vai desarmar esse adiamento? Pensa numa coisa que você vem adiando. Talvez, que a gente já conversou aqui. Uma conversa, uma decisão, um começo, um limite. Escolhe sem se obrigar a resolver tudo. Não é para resolver tudo. E aí você vai fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que esse adiamento está tentando proteger? Essa é a primeira. Talvez ele está tentando proteger um vínculo, ou está tentando proteger a sua imagem. Protege a esperança de que nada vai precisar mudar, ou o medo de decepcionar alguém. Talvez o medo também de receber uma resposta que você não vai poder ignorar. Segunda pergunta: qual é o custo de continuar deixando isso para depois, lá para frente? Quanto espaço mental isso está ocupando de você? Quanta energia isso consome? O que você precisa fazer, o que você precisa continuar fazendo para não tocar nesse assunto? Terceira pergunta: qual seria o movimento inteiro, mesmo que pequenininho? Não procura o passo mais impressionante, mais brilhante. Procura aquele que seja honesto, possível e sustentável. Não precisa resolver tudo hoje, mas talvez você possa parar de esconder de si mesmo o que você já sabe, o que está acontecendo aí dentro. E a pergunta que eu quero deixar com você é: você está esperando para se preparar ou você está esperando para não sentir? Essa diferença pode servir como uma bússola para você, uma direção, um norte. O objetivo não é fazer com que o desconforto desapareça. É encontrar um passo pequeno, viável, honesto o suficiente para que alguma coisa comece a mudar na tua vida. Eu sou Seini Toyama
Há mais de 10 anos eu estudo como o corpo participa da forma como a gente pensa, sente e fazemos as nossas escolhas. Agora, eu quero saber nos comentários, quando você adia, qual a justificativa que aparece com mais frequência? Prudência, gentileza, responsabilidade, esperança de que algo seja diferente ou perfeccionismo. Se esse vídeo te ajudou a compreender alguma coisa sobre você, compartilha com alguém que também está esperando que o desconforto desapareça para poder conseguir agir, tomar uma decisão, que seja lá o que for. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, o link está na descrição. Então até o próximo Corpo de Ideias, porque uma ideia só muda alguma coisa dentro de você quando ganha corpo. Um grande beijo.